Distanciamento. Engraçado que a gente falou sobre distanciamento também, né? Na época da pandemia, você falou bem que vocês iam casar, e aí veio a pandemia, não foi? Foi. Aí veio o distanciamento. E nesse distanciamento, muitos relacionamentos acabaram ou até agora não se encontraram. E eu quero entrar com a passagem aqui, a Clélia vai fazer a pergunta. Colossenses 2, né? Colossenses 2:5. Uau! A palavra diz assim, ó, é Paulo dizendo à comunidade colossenses, porque embora corporalmente distante, ou seja, Paulo não está presente, eu estou presente com vocês no Espírito e me alegro em firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo dizendo que não está presente, mas no Espírito ele está. Agora, no relacionamento, é diferente, né? Completamente. Então, eu quero que vocês respondam essa pergunta aí pra galera. Essa pergunta é pra galera, né, meu? Isso. O que pode dizer para casais que andam distanciados um do outro? Eu acho que o primeiro eu queria que passo... você falasse para esse povo o seguinte. O que vocês podem dizer que um relacionamento, só dá contextualizar aqui um pouco, Maria, antes de você falar, tem muitas pessoas distantes uns dos outros. Muitos relacionamentos distantes. Distante mesmo. E eu tenho danado com as pessoas que estão próximas de mim já, danado mesmo. Danado assim, brincando com eles, falando assim, não, vocês estão muito distantes. Pode de se aproximar mais. Até de fisicamente mesmo. E vocês vivendo já esses 2 anos, com essa plenitude, depois de ter vivido 3 anos, né? Essa história da castidade tão linda, o que vocês podem dizer para as pessoas que realmente estão vivendo distanciadas realmente um do outro? O que vocês podem dizer para mudar a vida delas? E não é que não aconteça com a gente, não é porque tem 2 anos que não acontece, né? A gente tem que se policiar. Eu acho que a questão do distanciamento é a gente se policiar mesmo. Porque o primeiro passo é reconhecer. O que me levou a estar distante? Hoje eu consigo olhar para uma situação que é a chegada de um filho e ver ali que aquilo pode ser um grande motivo. Inclusive pode ser um motivo para a mulher se desculpar. Uau! Porque quando a Milena, assim, a Milena foi um bebê que deu pouco trabalho no começo, e inclusive eu respeito, porque às vezes tem bebês que dão muito trabalho no começo, né? Mas com 60 dias a gente colocou ela no quarto dela. Porque tava ok com ela, de saúde, era tudo bem. E eu temia muito esse medo de priorizar sempre ela e passar ela na frente do Henrique. E aí a gente... porque eu comecei a perceber que a gente não estava priorizando o nosso afeto, a nossa sexualidade. As coisas estavam ficando de lado. Então eu acho que esse reconhecer, o trazer clareza para essa situação é o que pode fazer ela mudar. E ter atitudes concretas diante disso. Porque não adianta reconhecer e guardar lá na gaveta e achar que vai mudar, ou jogar só pra cima do outro. Eu acho que um posicionando, ele consegue trazer o outro, trazer clareza, porque às vezes o outro não tá vendo. Então, ao invés de transferir a pressão e a responsabilidade pro outro, se posicione, seja claro para você e para você conseguir trazer a clareza pro outro, que tá distanciado, que tá faltando afeto, que tá faltando conversa. Casais, eu falo que minha mãe, depois que ela terminou a Amada, ela fala que o sonho dela é viajar para Jerusalém. Meu pai nem sabe disso. Quanto que ele soube que esse é o sonho dela? Quanto que ela comunicou e falou isso? Então, assim, isso distancia. O sonho de um é uma coisa, o sonho de outro é para onde que eles estão caminhando. Hoje eles são pessoas que não tem mais ali a responsabilidade dos filhos, eles podem, né, aproveitar e desfrutar mais ainda um do outro. E será que eles estão fazendo isso? Né? Será que eles, os filhos saíram de cena, todo mundo casou, tem sua vida, os netos estão chegando, e aí Deus me incomoda muito nisso. Avós que trazem os netos como responsabilidade, como se fossem os filhos deles. Isso pode estar distanciando você e seu esposo, né? Os avós distanciando, porque tá ali cuidando dos netos como se fossem os filhos dele. E não são, né? Puxando responsabilidade que não é sua. Muito forte, muito forte. Valioso essa chave sua aí. Valioso.
E aí? Demais. Minha esposa fala demais, né? Fala muito com qualidade, né? Então, Aí? hoje eu falei pra ela, Muda tudo, hein? Você vai Minha esposa fala muito. Você vai conduzir. Qualidade. Não, é porque assim, Ele é nós estamos numa pegada que eu quero começar a produzir conteúdo e tudo mais, hoje é a 4ª semana, né? A partir do momento que eu me coloquei, abrindo um parênteses bem nada a ver aqui, a partir do momento que eu me coloquei em movimento, que eu dei sim para uma coisa que eu não queria e comecei a me posicionar, essa é a 4ª semana que a gente tá fazendo algo que comunica com as pessoas. Inclusive, o vídeo de vocês veio... Eu acabei de dar uma pregação, palestra ali, eu acabei de receber uma mensagem. Tá brincando. Porque eu me comprometi a toda semana a ter um movimento. E aí, eu nem precisei procurar. Quando eu acabei, chegou a mensagem de vocês. Exatamente, foi uma semana atrás, na quinta-feira, eu acabei, enfim. E aí, eu falei, como eu vinha de 4 semanas, eu falei assim, ó, você toma conta lá. E, ai, meu Deus, eu falei, não, você nasceu pra isso, é do palco. Enfim, e aí, agora, respondendo a sua pergunta sobre distanciamento, né, e faz sentido nisso que eu falei também, o contrário de distanciamento é proximidade. Vocês falaram muito sobre a questão do físico e tudo mais, né? Tem muito isso, da sexualidade e afins. O que eu queria trazer é que uma perspectiva de proximidade não só fisicamente, porque hoje eu vejo que muitos casais eles podem até ser próximos fisicamente, mas estão muito distantes emocionalmente, de alma, espiritualmente falando, resume bem. E o que eu queria deixar para vocês pegando como base aquele livrinho das 5 linguagens do amor. O que fez muita diferença no nosso relacionamento sobre proximidade é entender qual que é a linguagem do amor do outro, né? É um livro que fala sobre 5 linguagens do amor. Se eu não souber assim, vocês me lembram, mas uma das linguagens é presente, a outra linguagem é tempo de qualidade, a outra linguagem agora é a hora que vocês me ajudam. Atos de serviço. Palavra de afirmação e vocês procuram aí pra ficar... E aí o mais importante é entender que... É o quê? Presença. Que é tempo de qualidade. Mas enfim, o que eu queria dizer é que eu entendi muito claro que a minha linguagem do amor, antes de entender a dela, entender a minha, qual que é a linguagem do amor que eu me sinto amado e, consequentemente, se eu me sinto amado, eu me sinto próximo, mesmo às vezes estando distante. Porque hoje eu mesclo, por exemplo, o trabalho, tem dias que eu trabalho home office, porque eu tenho essa possibilidade para estar mais próximo da Milena, mas tem dias que eu trabalho fora. A maioria das pessoas, eu acredito, que trabalha fora, então como que você vai ter essa proximidade? Então, o que eu queria deixar é você entender a linguagem do amor da sua companheira. A partir do momento que você entende a sua primeiro. Eu entendi que a minha é tempo de qualidade. Como assim? Pra mim, eu quero fazer alguma coisa. É ir no parque. Ir no parque... Sim. Antes da Milena, era com a Mariana. Pra fazer o quê? Nada. Tomar uma água de coco pra mim. Assistir um filme. Qual? Não interessa, era assistir um filme. E aí, ela demorou a entender isso da minha parte, do mesmo jeito que eu demorei a entender a dela. Então, muitas vezes eu falo, vamos assistir um filme. Ela, pra quê? Filme? Ah, não. Série? Eu durmo. Então, assim, era só algo que eu queria fazer em conjunto. A maioria das vezes a gente dormia, eu dormia no filme, mas era sobre o fato de estar ali. Então, eu entendi que a minha era tempo de qualidade, e aí eu contei pra ela. Muitas vezes, indiretamente, ela percebeu, mas outras vezes eu falei, amor, você sabe que é ir no parque, ir fazer algo diferente, é passar um tempo de qualidade. Ao mesmo tempo que, a partir do momento que eu entendi o meu, eu entendi o dela, que é o que? Atos de serviço. Então, pra mim, ir, vamos no cinema. Pra ela você lavou as vasilhas. E aí o ato de serviço de lavar as vasilhas, que pra mim doía tanto, deixava o ato de amor ainda maior. Porque pra mim dói lavar as vasilhas, porque na minha cabeça, vamos lá, fazer compra no supermercado. A gente não tem esse costume, mas vou usar esse exemplo no sentido de qual que é o sentido pra mim fazer compra se eu tenho um iFood que pode fazer as compras pra mim. Então, na minha cabeça era assim. Só que para ela, usando esse exemplo, ir ao supermercado, fazer as compras da nossa casa é um ato de serviço. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, você não podia ter uma linguagem do amor que era presentes? Porque eu gosto muito de dar presente e resolvia tudo, mas não, muitas vezes, um dos dela é presente, mas era o servir. Era o amor lavei as vasilhas. Então, sobre distanciamento,
o que eu queria trazer para vocês que estão nos assistindo é que uma das melhores formas de ser próximo é entender qual é a forma que o outro se sente amado. Então, às vezes você pode passar ali, sei lá, o dia inteiro, mas se ela se sente amada com um recadinho, por que não? Fazer um recadinho. Perfeito. Se ela se sente amada com presentes, por que não? 2 vezes na semana, 1 vez que seja, na volta de casa trazer algo. Então é sobre você entender a pessoa que está com você e a partir disso traçar realmente, parece que é muito elaborado, mas às vezes sim, você precisa pensar e gastar uma energia para saber o que vai realmente fazer fazer ali algo que vai fazer sentido, porque pro Henrique, se a Mariana às vezes dá um presente para ele, não é tão impactante quanto vamos fazer uma viagem. Não. Então, e eu ainda queria trazer isso. duas vertentes dessa questão do distanciamento, que é a questão espiritual, a oração e o servir. Porque o servir foi sempre muito presente na nossa vida, desde o grupo de jovens, né? A gente se aproximou, se conheceu ali, então o servir junto, né? Hoje, às vezes, o Henrique vai servir no acampamento e eu entendo a minha posição em todo aqui, como antes do SPAEG eu coordenava a intercessão e hoje eu me coloco como intercessora do meu lar para que meu esposo possa ir servir. Estou ali cuidando do nosso bem precioso para que ele possa ir. Então, não deixar essas duas vertentes abafadas, elas precisam prosperar. Sim. Elas precisam o espiritual, a vida de oração, tirar um momento para rezar junto, para ler a palavra junto. A gente ganhou, foi do acampamento, você ganhou as frases da Bíblia, né? Algumas. Aí a gente sempre põe a Milena para tirar e aí a gente sempre faz uma reflexão daquela passagem, às vezes abre. Então, algo simples que a gente pegou e a gente executa, que vira ali o nosso momento de oração em família, e também o nosso servir, o servir a Deus, o não só ali dentro de casa. Claro que o dentro de casa é muito importante, Sim. mas que a gente faça também, que a gente esteja engajado na obra de Deus, do Rei. Uau. Yes, né? Yes. Amor, dá uma dica aí para os casais evitar o distanciamento também. Isso aí é parar de ficar esperando o que o outro faz e faça pelo outro. Quando você começa a agradar seu esposo, a sua esposa, ele vai começar a sentir e vai começar a olhar para ela também. Bom. Então, porque agora, se você ficar, cada um ficar esperando um agrado um do outro, nenhum fazer, Vira nada. vai virar nada. É isso mesmo. Nada. Yes, né?